Quanto tempo. Olá, Como você está? Tudo tudo certo? bem? Tudo Tudo, certo no seu quadrante chamado de bolha? tudo certo na minha bolha, tudo certo. Tô com meu Seu cafezinho quadrante aqui. cósmico localizado acima do Equador. Faz tempo que eu não penso com esses meios degustativos. Oh, como assim? Agora, explica que meios degustativos. As sinapses que ocorrem diante da percepção e captação das informações são expressões e pulsos energéticos que soam como música a quem tem ouvidos ou membranas para sentir. Então, faz tempo que eu não vejo aqui nesses meios degustativos, degustando o saborear de um pensamento na Terra. Mas também não tava passando fome, né? Tava degustando em outras bandas. Ah, são outros tipos de simbiose, não é mesmo? Não é verdade? Com você eu teria uma simbiose, com esse amigo outra, e com vocês dois e todos que nos sustentam são outra também. Nossa outra amiga chama de Tantra. Mas sim, sempre se forma um ser antagônico, uma coisa antagônica Pois é. diferente. Pois é, essa é a lição, como que fala, é, relembrando, brincando. Sim, mas é porque as assinaturas energéticas de cada um são diferentes. Então, cada combinação é uma coisa diferente, uma vibe diferente. É, eu também não vinha muito por essas bandas de cá, então como faz um bom tempo, eu estou saboreando o momento. Por onde você andava, pode contar? Por esse orbe, mas executando outros tipos de função, outros tipos de, como se fala, paranauês. Ai, mas e a gente não te apresentou, né? A gente não te Tá apresentou. vendo? Olha como Tá vocês são mal vendo? Falta de educados. educação. Pois é, desculpe. Então, se apresente. Deixa me dizer, Zé Pilintra, mas só Zé tá bom. Ai, mas já tem o pai José também, né? É, mas chamam ele de Pai José, não só de Zé. É, e tem o meu Zé Baiano. Olha, tem muito Zé. Então, tudo Então, bem, eu só vim não. primeiro, o problema é dele, escolhe outro nome. Marca registrada agora. E também é uma assinatura, é um padrão. Como foi muito disseminado que Zé Pilintras eram os guardiões e a polícia do astral, foi acordado de forma ética que nós iríamos nos apresentar apenas como Zé. E o Zé Baiano e o Zé Boiadeiro, eles sabem disso, pois o acordo é uma simbiose coletiva, onde todas as sensibilidades do ordem, de forma intrínseca e nutrida, concordam dentro da mesma ordem. Ó, então, se tá bom pra todo mundo, tá bom pra mim também. É, você tá com os seus eguinhos à flor da pele, não pode chamar de Zé, porque tem outro Zé. Defensora dos fracos e oprimidos. Ah, você que pensa, o fraco sou eu. E qual assunto? Qual assunto? Tem um assunto que nos foi sugerido. Você quer o assunto que nos foi sugerido ou você quer um assunto seu, novo? Foi eu que sugeri. Ah, então tá bom. Então, o assunto é falar, seguindo a nossa série Arquétipo Bicho-Papão, é falar. Sério, tem série. Tem, porque nessa mesma série nós começamos falando demônios da Goécia, falamos de demônios em geral, Lúcifer, Esse menino não agora. fala gíria, eu vou falar gíria.
bate no muro do apego dele. Mas pode falar, Mal depois ele ele faz uma sabe. terapia. Não, não é por isso. Mal ele sabe que todas as interações dentro desse conceito ah, street que ele vê no mundo são interações em simbiose. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá. Então, continuando a série Bicho-Papão, a gente falou dos magos negros, e aí Por agora, que, então, bicho-papão? Me explica porque eu sou como os ouvintes, eu não sei de nada, me explica. o arquétipo bicho-papão é um arquétipo universal da criança, do estágio infantil, onde se tem medo de um monstro, um bicho que vem e vai te pegar. E isso muitas vezes está relacionado também com a dualidade do arquétipo do pai e da mãe, porque o pai e a mãe, eles são tanto os seus cuidadores quanto os seus punidores, de uma certa maneira, né? Então, Exato, e agora nos traga de onde veio. De onde veio esses arquétipos? Vem da psicologia, da psicanálise. sim, Ah, vem da psicanálise. Não, não, mas esses arquétipos, eles vêm de tudo, da mitologia, eles eu vem da sei, eu só estou gente. dizendo para poder dar uma base, para não falar que você inventou esse nome, porque você é uma anta paraplégica. Assim, esses arquétipos vêm, eles foram, bom, quem começou a olhar isso mais a fundo foi o Carl Jung, né? É, Que então foi, vem da psicologia, psicanálise junguiana dentro dos padrões pós-modernos, porém são apenas conceitos onde ele observou e notou, onde isso já fazia parte da psique humana desde os primórdios do desenvolvimento do consciente. Né? sim, exatamente. É, a parada é louco. Então, é isso aí. Então, agora você pode usar os termos, pois nós já demos uma introdução e não fica aquela coisa onde as pessoas falam do que essa louca está falando, falar de bicho-papão para os grande e glorioso Zé Pilintra porcaria das trevas. É interessante a interpretação dúbia que as pessoas fazem diante de uma interação de um espírito supostamente grande em comparação ao outro. Isso demonstra o que eles escondem dentro de si numa necessidade de ter um salvador. Também expressando o conceito coletivo, baseando-se no lado sombra. É natural. É sobre isso que iremos falar. Ah, eu adoro meu trabalho. Sim, não, mas é isso mesmo, a psique da criança vai criar alguns arquétipos e tem o arquétipo do salvador e o arquétipo do bicho-papão. Né? Do super-herói, tem o super-herói e para o super-herói tem que ter o vilão, então ficam essa Eu não sei dualidade aonde eu tô, não. Entre arquetipal. o herói e o vilão. Eu acho que eu tô nos dois. É. Fiz o curso pros dois. Eu fiz o curso do herói primeiro, e aí eu vi que era chato pra caramba, e eu fui fazer o curso do vilão. Olha, mas tem vilão no herói. E aí eu previ o futuro, e agora os heróis estão mostrando seus lados sombra, e os vilões estão mostrando o seu lado herói. Sim, porque a nossa psique está amadurecendo coletivamente. Ela está, tem que amadurecer, né? Senão o bicho-papão vem e pega. É, o bicho-papão mudança, transição planetária. É, o bicho-papão, transição planetária e todas as colocações e projeções diante de interpretações baseadas na moral e na ética e todos esses conceitos são amplamente discutidos pelo homem pós-moderno, mas eles esquecem de limpar a bunda e ficam sentados sobre as cuecas e calcinhas sujas. Desculpe meu tom sarcástico e a minha sagacidade, mas é um defeito meu. Não, mas olha, a cueca e calcinha já está mais um pouquinho mais na frente, né? Porque a gente estava usando o termo fralda suja, tava ainda mais cedo no Pois desenvolvimento. é, eu disse que previ o futuro e você não entendeu.
Tá bem, vamos lá, senão as pessoas vão falar que o título foi só para chamar a atenção. Sim, sim, vamos lá, vamos lá. Não, mas também a gente sempre começa esses assuntos e quem quer mais, é um trabalho democrático, como a gente está crescendo, não somos mais tão crianças, participe, faça suas perguntas e vai expandindo também, é de todo mundo, só cresce se todo mundo crescer. Eu sei, eu só tô brincando, não precisa se defender. Vamos lá, então. Eu tô te sacaneando, é muito mais forte do que eu. Resista à tentação. Eu não, resistir à tentação é ruim, eu vou lá e caio na tentação porque assim é mais divertido. Então, vamos à tentação do tópico, Illuminati. Pois é, a gente já tá falando de Illuminati desde o início, você se lembra? Do lado sombra, do bicho-papão, do herói, do vilão. São conceitos naturais da psique que Jung descreveu brilhantemente, outros descreveram com outras palavras. E diante disso, a capacidade interpretativa e a psicopassividade entrando em comunhão entre certos grupos projetavam certos conceitos, e isso faz imenso sucesso, pois a tendência e a necessidade de sobrevivência do cérebro está intrínseco não só à carne. Diante disso, todas as capacidades interpretativas seguem esse princípio de sobrevivência e depois transpassam a superconsciência e a interpretação lógica. Porém, como não há um desenvolvimento levado à crença de que somos adultos e responsáveis pelo que nós vemos, temos tendência a disseminar e acreditar em conceitos onde a culpa é sempre do externo. E eu sou um coitadinho que preciso que alguém venha limpar minha fraldinha. Entendeu? Sim, sim, vai vir o amiguinho que vai brincar do outro parceiro na Exato. brincadeira. Diante dessa introdução, nós temos a base de entender por que faz tanto sucesso as indústrias que querem o mal do mundo, os cientistas que escondem ETs, e etc, etc, etc. E agora entrando no Illuminati. Eu vou falar do que eu sei, lembrando que o que eu sei é uma limitação, pois eu não estava ali, não fazia parte do grupo, e falar disso é a mesma coisa que falar de certos grupos de gêneros e raças, não fazendo parte deles. Politicamente correto sempre coloca isso em questão hoje em dia, não é mesmo? Sim, reconhecer os limites do próprio entendimento da experiência subjetiva e motivações do outro. Pois é, e por isso o Zé Pilintra tem que respeitar os campos ao ponto de entender e se adaptar, se colocando sempre no contínuo. Sim, sim. Porque, não, é porque só o outro te conta 100% sobre a bolha dele. Diante disso, eu me conecto à bolha de quem participou de tal conceito e até mesmo a interpretação coletiva, gerando interpretações e sinapses sendo abordadas de forma o máximo clara possível. Dentro, lembra-se das minhas limitações de grau de consciência, que é apenas uma bostinha, um polígono de bosta na fralda de quem acha que alguém tem que limpar. Ai, ai. Por que escolheram esse nome, Illuminati? Devido à crença de que o latim era uma língua maior e melhor por ter dado origem a outras, diante da percepção da própria linguagem como uma maneira de decodificação e expressão das ideias, um certo grupo, alguns certos grupos, porém o mais conhecido lá da Baviera, adotou o Illuminatus em conceitos de se iluminar sobre princípios do conhecimento. Diante do conhecer e se conceber, se reestruturando e se adaptando a um novo mundo. Conceitos perceptivos já dentro de uma noção que novos tempos viriam.
Então, os seres sensitivos notaram que a Terra ia se adaptar e se desenvolver em uma velocidade nunca vista antes. Eles não estavam tão errados, não é mesmo? Não, não estavam tão errados. A tal da fraternidade fundada em 1776, Illuminati da Baviera, a mais conhecida hoje, não foi a única. Tais iniciativas, assim como falar com espíritos hoje em dia, palpicavam como pipocas e milhos em vários pontos do orbe. Por isso, outras fraternidades se desenvolveram, grupos. O que vocês fazem nesse grupo, terapia consciencial, é um conceito de uma fraternidade aberta que busca a consciência. E dentro dessa base do latim Illuminatus, vocês buscam a iluminação pela consciência. E todo mundo busca inconscientemente. E por isso a escolha desse nome foi tão brilhante. Mesmo após a dissolução, ou até mesmo o conceito de não ampliação, ou a falta de informações, levando à crença da dissolução, nos dá comumente a interpretação de que o sucesso dos Illuminati vem da linguagem ao subconsciente sobre o conceito de iluminação natural. Logo, se é uma organização maior do que eu, não pode. Assim como ricos não podem ser ricos no Brasil. Rico não pode ser rico, rico é defeito. Porque os ricos são maus e opressores. Pois eu sou pobre e não preciso estudar, sou preguiçoso, eu dou o meu jeitinho. Tem alguma coisa a colocar? Eu não, convém, convém. É porque tem essa crença é comum em alguns grupos, né? Onde ah, depois do período pós-industrial e no período agora da economia mais de informação, tem grupos onde o estudo ele é errado. Se você estuda, você está se identificando com uma outra tribo e você não é aceito. Isso não foi tão abordado, ou foi abordado, mas pouco difundido diante dos viés da história, porque isso não é bom, coletivamente falando. Porém, sempre existiu. A igreja não deixava as pessoas lerem, não tinha como estudar a leitura. O processo das civilizações antigas, como gregos, egípcios, eles eram altamente desenvolvidos. Roma era uma megalópole. Em comparação às cidades de hoje, era possível uma comparação até equivalente com algumas capitais do mundo. Mas havia. Porém, se acalme, se acalme. Não, eu ia falar que nessa Aí, mesma época havia uma proibição oficial em se ler a Bíblia. O católico não podia ler a Bíblia, foi é parte da verdade. reforma protestante a autorização. Por isso, os Sim, eu ia chegar protestantes lá. conhecem mais da Bíblia que os católicos, muitas vezes. Calme-se, 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 Já calme-se. voltei, já Você voltei. Estou passa aqui. quando você quiser. Ó, vamos combinar uma coisa entre nós. Vamos fazer um amor gostoso. Quando eu estiver falando e você quiser interromper, você faz uma figas. E aí você fica olhando para a figa assim no dedo. E aí quando eu parar de falar para respirar, você me interrompe. Tá bem? Combinado? Combinado. Vou E tentar aí você, prestar atenção no que você está falando enquanto a figa está na mão, mas tudo bem. Tá combinado, tá combinado. você é mulher. Dizem que mulher faz coisas ao mesmo tempo. Se vira. Eu não sou mulher, não. Sou espírito. Diante disso, nós estabelecemos um conceito, até mesmo antes da proposta do desenvolvimento católico. Estamos falando de antes disso, estamos falando de antes de Cristo, estamos falando de Platão, estamos falando de Aristóteles, estamos falando de Trimegisto, estamos falando dos egípcios, estamos falando de civilizações que se desenvolveram absurdamente. Diante disso, após o desenvolvimento católico, após o lado sombra, diante do amor, e não só no egoísmo, ser desenvolvido e a captação do eu ser disseminada, assim como a provar a própria maçã dentro desse processo análogo, nós nos deparamos com o ego sendo exposto
globalmente. E o que aconteceu com essas grandes civilizações? Elas ruíram e os feudos se manifestaram. O poder descentralizado. O acesso à informação era reprimido. E, com todo respeito aos historiadores, o desenvolvimento socioeconômico e o desenvolvimento do mundo simplesmente estagnou. Alguns dizendo até mesmo que foi a Era das Trevas. O que isso tem a ver com os Illuminati? Tem tudo a ver. Todos esses processos diante de um conceito de reinício, de um redesenvolvimento econômico e a participação dentro de guerras e formação de reinos, depois países, foram conceitos que estão enraizados nos campos, fundamentando e dando sustentação à criação de grupos, baseando-se no próprio conhecimento e a base da elipse consciencial dentro de um conceito evolutivo dava aos princípios e os principados diante da formação de uma fraternidade como Illuminati na reclusão e processos iniciáticos. Se você não é capaz, se você não se inicia, você não pode conceber e se contrastar com tais conhecimentos na minha ordem. E aí, o que você ia dizer? Vamos falar sobre isso agora. Desculpe. Ah, não, mas agora eu esqueci o que eu ia dizer, mas eu ia falar uma coisa interessante desse processo da própria iniciação. A iniciação é um ritual, normalmente secreto, e nós dois nos tornamos cúmplices. Agora eu sei que você fez aquilo, e você sabe também que você fez. Então, não só tem esse critério, você agora está iniciado, você está preparado para o próximo nível, mas ao subconsciente fala uma linguagem muito importante de cumplicidade. Também tem o conceito de que se você souber, você é diferente dos outros e diferente é errado. São nuances e sutilidades dentro dos processos em todas as fraternidades e empresas e todas essas coisas, faculdades e tudo isso que faz parte dos campos, está intrinsecamente ligado às pessoas. Sim, mas na iniciação não é que o diferente é errado, na iniciação é que agora você é Não me diferente e corrijas. melhor, né? Mas dentro do mesmo conceito, os mesmos campos fazem parte das interpretações e processos. Por que não é errado ser melhor? Como você alega sem saber as crenças de quem se inicia? Como você Não, mas fala não do foi isso que eu outro quis sem dizer. fazer parte? Não, não quis dizer isso que eu quis dizer. É porque você tinha falado que na iniciação. Você tinha falado ser diferente é errado. Aí eu só estava falando que Dentro de um contexto tudo bem, coletivo. mas não é a única crença e nem sempre é a crença. Sim, Sim, dentro do coletivo onde eles estavam inseridos, ser diferente é errado, tá certo? eu só ia concluir o pensamento. É um diálogo, lembre-se das figuinhas. Não, mas olha, eu não interrompi, estamos fazendo progresso. Sim, eu não estou criticando você, você é perfeita, minha cara, nós nos complementamos. É uma aula conjunta onde não há professores, é apenas um detalhe. Agora vamos aos tempos modernos, depois de ter dado uma introdução interessante, tirando a carga sobre esse nome. Nós somos bons nisso, né? Parabéns para nós. Uh... Agora, nos tempos modernos, eu vou passar a réplica. Me dê, por favor, a sua opinião. O quê? Você tá me perguntando agora? Bugou, não pode perguntar para ela. Tá vendo? Eu vou falar para os Ai, porque não espíritos. Tá fica vendo? orgânico, Você tá né? vendo, Caveira? Fico, Tá ai, vendo, eu gosto Caveira? Eu mais não tenho assim, culpa. Eu não orgânico, tenho assim, olha, culpa. e aí assim é assim, igual conversa de bar, a gente Mas se é pergunta conversa de de tudo. bar. Eu que sou chato. Então, nos tempos modernos, nós fizemos a mesma coisa. Ser diferente continua sendo errado, principalmente um diferente que não serve ao sistema econômico onde estamos inseridos, não serve ao sistema de dominação, não vou falar dominação, ao sistema religioso, não serve às tradições patriarcais, então ser diferente continua sendo errado. E, E aí, quando ele e entende que ser diferente não é errado, ele se sente como. quando ele entende que ser diferente não é errado,
ele tende a se sentir especial, não é? Esse é o outro problema, né? Quando ele entende que ser diferente não é errado, aí ele tende a se sentir especial, rejeitar a tribo anterior, porque ele se rejeita como não sou mais membro dessa tribo, e se sente não só especial, como superior. Aí se cria um senso de separação. Toda vez que eu me sinto Só um ponto. tá, tudo bem. Não é errado se sentir especial, não é um problema, tá? Não é, faz parte da elipse. E aí vem, cai daí, cara, a torre, vamos falar sua linguagem, a torre vem, destrói tudo e ele se renasce. Né? Entendendo Sim, que todas as tribos são uma, né? não, nada é errado, tudo faz parte do processo. Eu sei, meu bem, aqui é como você me corrige, eu também te corrige, e a gente vai chegando lá junto. Tudo bem. Não é questão. É porque, em termos da psique, aí tem o outro processo, porque quando eu me separo da tribo, eu me sinto sozinho, desprotegido. E aí eu vou pegar e projetar esse medo fora de mim em algum bicho-papão que eu vou encontrar. Então vai ser alguma causa revolucionária onde aquele medo e aquela opressão está vindo de que pode ser um grupo na economia, está vindo de uma certa raça, está vindo de uma certa religião, eu vou projetar aquilo de alguma forma num vilão externo. É isso mesmo. Nos tempos de hoje em dia, dar um contexto de uma suposta organização conspiratória vem dentro de mesmo princípio que nós estamos indagando há tanto tempo. A necessidade do externo ter um conceito. Eu não estou dizendo que não existe. Não estou dizendo que não existe manipulação do sistema planetário, econômico e político. Mas estou dizendo que a ampliação desses contextos só dá mais força, pois as energias do próprio medo e das próprias formas de querer jogar no jogo de forma rival e não cooperativa traz significativas energias a tais seres dentro desse contexto. Olha que interessante nosso papo. Nós desconstruímos toda a base de crenças dos Illuminati, desconstruímos todo o sistema que alimenta o processo, desconstruímos todo o ideal de busca de sistemas conspiratórios no externo para preparar o terreno para dizer que realmente os sistemas de conspiração, eles em algum grau da consciência dentro do sistema planetário existem. É apenas para reformular as bases. Não existem da forma que colocam, mas existem dentro de um acúmulo e um aglutinar de energias, que pode ser interpretado como um conceito de um mago negro, ou um mago negro lá cuidando disso tudo, entende? Entende porque o outro amigo veio falar do mago negro, entende quais são as bases, entende a construção disso tudo. Sim, todos esses arquétipos, eles são arquétipos, eles são representativos, mas não quer dizer que aquela representação ela existe como representação arquetipal, porque em algum formato ela também existe em manifestação no sistema, ou no sistema familiar, ou no sistema econômico, ou no sistema religioso. O que tem dentro tem fora, depende O que dos tem dentro olhos tem para fora. observar. Sim, sim. Agora vamos ver vários assuntos, estados, secretamente, segredos, a NASA e... Meu Deus. Olha, aqui acabou não faz nem 2 semanas, teve o AlienCon, né, que é a conferência dos alienígenas aqui. Ah, verdade. O menino, quando era adolescente, adorava assistir essas coisas. Era o maior porre. Sim, foi aqui pertinho, aqui pertinho. É, Não deve fui, ter eu não TV a fui, mas cabo. eu Pois é, eu você não pedi a foi. conferência. Coitadinha de você, né? Pois é, minha vida não vai ser mais a mesma. Eu não precisa falar da ordem nem de como foi criada, tão poucos participantes que é disseminado, e não precisa de nada disso, pois isso já tem muito nas vias de comunicação de vocês. E a partir daí nós deixamos a base e a proposta diante das perguntas, pois é igual novela, a gente joga o osso e fala a carne está na mesa. Assista no próximo episódio.
Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Ficou um monte de dúvida, mas vamos deixar as perguntas irem Se expandindo a ficou dúvida, conversa. vamos aí, vamos conversar, pô. É tão gostoso responder dúvida. Eu odeio ficar falando só, eu gosto de responder dúvida. Faz as perguntas aí, minha filha. Então, a pergunta que ficou, por exemplo, uma ferramenta é porque todo sistema onde a gente está inserido, mas a gente não quer mais brincar daquilo, uma ferramenta é criar uma outra brincadeira, não brincar mais aquilo. Não precisa guerrear contra as coisas, você simplesmente brinca de outra, cria outra brincadeira e brinca de outra brincadeira. Mas a pergunta era, o que faz uma pessoa que está inserida nesse sistema e já não quer brincar dentro dele? Ela é autêntica e naturalmente entra em contato com outras pessoas, como você. Eu não quero mais brincar disso, não me faz mais bem. E, naturalmente, isso não vai mais me dar potencial de vida, não vai mais me dar tesão. E se eu não tenho tesão, vou fazer outra coisa. É igual a esses assuntos. Se não fosse legal para você, nem para o menino, vocês iam fazer? Não. Eu não ia fazer porra nenhuma. Eu ia falar, essas coisas já tem um monte aí na internet, para que eu vou fazer isso? Aí, como vocês começaram o processo de forma homogênea e vem sendo construído uma proposta de solução do medo e de solução até mesmo desses efeitos colaterais do lado sombra em projetar organizações reptilianas e essas coisas que tem no mundo dão um certo tesão para vocês e até mesmo dentro de uma proposta consciencial. Então, se é bom, vocês fazem e vocês mesmos notam que as pessoas entram em contato e existe um network. Então, eu não quero mais brincar daquilo e tem muita gente que também não quer. Então, naturalmente, as pessoas vão se juntando. Toda essa placa já está se comunicando. Tem gente da Argentina, tem gente de outros estados americanos, tem gente do Nordeste desse país gigantesco, tem gente do Sul, tem gente do Centro-Oeste. Então, tem gente até da Amazônia. Então, não tem essa questão e a resposta é essa. Se manifesta, está equilibrado e ninguém se manifesta sozinho, porque Deus não deixa você brincar sozinho. E eu tenho uma pergunta sobre, porque no Brasil é mais comum esse arquétipo ser preenchido pelo mago negro, pelo que eu escutei. Mas é um conceito que eu não conheço muito, não escuto muito disso. Aqui é mais comum esse arquétipo bicho-papão ser preenchido por essa ideia, por esse conceito do Illuminati. Mas, essencialmente, é a mesma coisa ou são manifestações realmente diferentes? Partem do mesmo princípio, mas como o conceito econômico e a proposta da construção da sociedade americana é diferente, os lados sombra e os filtros são distintos, e por isso é uma organização capitalista, é uma organização que sempre está em prol do poder, é uma organização que está sempre em prol do domínio, pois, intimamente, a maioria, eu não estou cagando regra, eu estou apenas mostrando como é visto o Estado, os Estados Unidos em si. Se você agrupar todas as consciências, o manifesto é esse. E no Brasil, o conceito capitalista e o conceito de desenvolvimento de domínio, por mais que o povo brasileiro seja um povo ambicioso, ele não é tão enraizado porque não foi construído dessa forma. Propositalmente não foi construído. Não estou dizendo que está errado, ou um está certo ou está errado. Eu estou dizendo que dentro dessa putaria planetária existe uma proposta onde o que nutrem coletivamente dá ao mago negro uma forma melhor de se encaixar. Sempre respeito a todos, entendeu? É porque o DNA cultural brasileiro
é um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, Portugal. DNA cultural, difícil termo. Tá bem, tudo bem, vamos prosseguir. É que É, não tem um termo melhor, é porque Portugal não teve tanto a manifestação da economia feudal. Teve a economia feudal, mas não intensamente quanto a Inglaterra. Então, quando houve a colonização do Novo Mundo, esses conceitos feudais eles são muito arraigados nas relações sociais ainda então, do é sistema isso americano. O porque Brasil é um pouquinho diferente. eu só dei as ferramentas para pensarem dessa forma. Fala, pensa desse jeito que você pode ter mais respostas. Eu dei um exemplo e falei, olha, daí é a Illuminati, é ET, como chama, os Grace, e aí até está influenciando as bandas de cá, pois devido à internet. E aí as pessoas tendem a ter esse tipo de expressão, pois passa nos filtros desse jeito, mas são cognições do subconsciente diante da psique humana natural. Aí a gente sempre coloca esses filtros, até mesmo falando de Portugal, falando da Inglaterra, e até mesmo falando do porquê das coisas. Sim, porque os conceitos, me parece que os conceitos são um pouquinho diferentes, é como se fosse uma receita semelhante, mas ela é um pouquinho diferente nas duas Só muda, manifestações. é uma equação matemática. Vamos falar outra linguagem. É uma equação matemática, sempre segue a mesma equação, só que você coloca dentro da equação outros componentes, deixando ela maior ou menor, deixando ela ah, mais expressiva ou não, sutil ou não. Não é diferente, é uma equação matemática. Sim, entendi. Sim, então ela pode dar origem a uma curva e em diferentes pontos da curva, aquele ponto é um pouquinho diferente do ponto que está embaixo, mas eles fazem parte da mesma curva que expressa a equação. É, a consciência. E usando essa linguagem, você descreve o desenvolvimento social e consciencial de todos os órgãos desse universo. Então você chega lá e depois que já concebe esse processo da própria ciência da existência, você entende de uma forma mais natural e se adapta melhor. O instinto humano não se adapta em 4 dias em quase qualquer condições, devido ao desenvolvimento do próprio conceito evolutivo humano. Sim, a gente se adapta, mas a gente não pula etapas, né? Sofre um pouco, mas se você entender as equações, você se adapta melhor. Os filtros não ficam bloqueando a energia. É igual se você morar lá um mês lá com as tribos na Amazônia. Eles vão fazer fezes tudo junto lá no meio do mato. E você vai lá junto, agachar e faz um buraquinho e cava. E joga em cima, aduba a terra. Isso pode ser um processo um pouco difícil para alguns, mas depois de um tempo você se adapta e acostuma. E acha que isso é o menor dos problemas. Uns 4 dias, mais ou menos, em média. Sim, se normaliza. É. Entendeu? Entendi. Dá Essa para usar a forma. mesma equação para os filtros e para os conceitos de comportamento humano. Dá para entender as pessoas dessa forma também. Como Como assim, você os mesmo diz, é filtros? uma figurinha. Porque nós estamos falando da equação diante da expressão conjugada. Mago Negro, Illuminati, ETs, e não importa tantos outros nomes possíveis. Alienígenas do passado. Alienígenas do passado, reptilianos, sim. Então, você tem uma equação que você leva para o grupo e você pode levar para o indivíduo. Essa equação, ela se dá um comportamento padrão. Já foi meio que rabiscado muito por cima com o que você chama de dinâmica da espiral, onde iremos abordar isso no futuro com mais detalhes dentro do que já está sendo construído no agora, com esses papos todos. Aí, diante disso, você tem uma base para entender uma equação e um padrão de comportamento consciencial humano. E você vai colocando na equação o conceito familiar, a forma com que foi tratado,
o ambiente a qual ele se estabeleceu, a essência, a leitura dos registros arcásticos e a leitura de uma série de fatores. E isso vai dar em uma resposta em uma curva superior ou inferior dentro de uma elipse ou até mesmo de uma onda senoidal, que nos dá conclusões sobre certos padrões. Todo mundo é assim, por isso o Exu entende tanto. Entendeu? Olha, eu contando como funcionam as coisas, olha só. Não, entendi. Não, entendi. Sempre tem e sempre aquele pedacinho da equação sempre é preenchido porque eu estava pensando nos espíritas e a figura do espírito obsessor também, que tem mais ou menos o mesmo papel, os católicos com os demônios e o diabo e tal, os protestantes com o demônio para tudo. Tem a psicologia freudiana, tem a psicologia junguiana, tem o platonismo, tem o processo aristotélico, tem a psicologia socrática, tem uma série de outras também, o menino não se lembra. Agora nós estamos fundamentando a psicologia de Exu. Ah, sim. Estou me corrigindo. Todas essas aí são de Exu, mas aí, como a gente é humilde, dá nome de quem trouxe. Ai, que bonzinhos, bonzinhos. Bonzinho não, trouxa, Eu trouxa. tenho uma pergunta, Qual a diferença qual a diferença do arquétipo de Exu pro arquétipo Zé Pilintra? Exu usa a sagacidade diante de uma certa exposição, que diante de alguns filtros é uma imposição. Zé Pilintra usa a sagacidade para um processo intuitivo, assim como o menino estava te explicando como funciona a intuição vindo de fora e passando pelos filtros mentais e se expondo. Entende? É igual você. A gente brinca e sacaneia e tem todos esses conceitos, mas você expressa através da intuição o que eu quero e as brincadeiras são fluídicas. Não está gostoso? Não está, como fala, não está bom para você? Ah, tem que estar bom para todo mundo, senão não tá bom para ninguém. Eu sei, meu bem, mas eu tô perguntando para você, não tá bom para você? Não tá Sim, uma sim, tá coisa bom para mim. saudável e natural? Sim, tá orgânico. Então, é isso. Já Exu, se você vem perguntar, eu consumo tranca-rua, por exemplo, a energia é diferente. Mas ele é tranca-rua, não é Zé Pilintra. Entende? Assim como caveira. Em uma Não, frase, caveira. Zé Pilintra usa a sagacidade pela intuição. Caveira usa a sagacidade, esse caveira que vem aqui usa a sagacidade pela inspiração. Entende? Qual a diferença? Não, não entendi. A inspiração vem de dentro, é um transpassar da essência. E a intuição vem de fora, mas de dentro também. E é um inspirar da essência sobre filtros da consciência. Mais para frente a gente pode estudar mais. É meio novo, né? Sim, isso é meio novo. Sim, podemos fazer uma conversa sobre isso, porque para não sair muito dos Illuminati. Se bem que os Illuminati manipulam muito essas ideias, inspirações, crenças sistêmicas e tal. Mas tem Illuminati? Não, é uma brincadeira coletiva, né? Eu tô brincando. Se eu acredito que tem, para mim tem. Se eu acredito que tem mago negro, pra você. Não, né, independente de eu acreditar, se tem o arquétipo, ele vai ser preenchido por. É igual. A gente tem uma coisa contra a rua sobre o Papai Noel, sobre se Papai Noel existe. Sim, meu bem, eu tô brincando com você para poder ter uma base para as pessoas pensarem, tem ou não tem. Eu não disse que tinha nem que não tinha. Eu só desconstruí algumas coisas. Entendeu? Sim, a resposta é meio sempre que tem e não tem, igual Papai Noel. Exatamente.
Exatamente. Então vamos fazer nossas conspirações nos nossos sonhos. Eu agradeço a oportunidade. Gratidão. Paz, até breve. Muita curtição e amor. Sim, a gente convida as perguntas. Muita gratidão.